Meu nome é Samantha Wilson, tenho 32 anos e, no último dia de ação de graças, meu pai me expulsou do jantar em família na frente de todo mundo. O que ele não sabia era que eu tinha acabado de vender minha empresa de tecnologia por 58 milhões de dólares. A cara dele quando descobriu, depois que bloqueei as contas da empresa, foi algo que nunca vou esquecer. Acontece que o sucesso é a melhor vingança, principalmente quando, de repente, precisam de algo de você. Antes de contar como passei de filha rejeitada para aquela que tem todas as cartas na manga, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já teve que enfrentar familiares tóxicos que só te valorizam quando você tem algo que eles querem. Crescendo em nosso bairro de classe média em Connecticut, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Meu pai, Harold Wilson, trabalhava como gerente regional de uma seguradora, enquanto minha mãe, Grace, ficava em casa para criar nossos 3 filhos. Mas por trás da nossa porta da frente recém-pintada, a história era diferente. Papai administrava nossa casa como um negócio onde o desempenho era tudo. Desde cedo, eu entendi a hierarquia tácita. Meu irmão mais velho, Ethan, ocupava o topo como o filho de ouro, o filho que daria continuidade ao nome e ao legado Wilson. Ele não errava aos olhos do papai. Minha irmã mais nova, Megan, com sua natureza doce e disposição para agradar, vinha em seguida. E então havia eu, o filho do meio, sempre tentando obter uma aprovação que parecia nunca chegar. Samantha, um B+ é aceitável para os filhos dos outros, não para os meus, dizia papai, mal tirando os olhos do jornal quando eu lhe mostrava orgulhosamente meu boletim cheio de notas máximas e apenas um B+. Enquanto isso, as notas mistas de Ita eram recebidas com: "Esse é o meu filho", equilibrando os estudos com os esportes. É isso que as faculdades querem ver. Rapidamente aprendi que os caminhos tradicionais eram os únicos que meu pai respeitava. Quando entrei para o clube de informática na 7ª série, meu pai zombou. "Computadores são para quem não consegue lidar com o mundo real", disse ele no jantar, enquanto passava as batatas para Ethan, que tinha acabado de entrar para o time de futebol. Minha mãe oferecia defesas frágeis. "Harold, Samantha está apenas explorando os interesses dela", dizia ela baixinho, apenas para ser silenciada pelo aceno de desdém dele. No ensino médio, eu já vencia competições regionais de tecnologia e desenvolvia aplicativos básicos de software que chamavam a atenção dos meus professores. O orientador educacional chamou meus pais para discutir minha extraordinária aptidão e potencial para as melhores escolas de engenharia. "Tecnologia ainda é uma área arriscada", disse meu pai depois, no carro. "Direito, medicina, contabilidade, essas são carreiras estáveis. Essa fase da computação vai passar." Mas não foi uma fase. Enquanto meus colegas decoravam seus quartos com pôsteres de bandas, o meu exibia as últimas inovações tecnológicas e citações de pioneiras em ciência da computação. Eu ficava acordada até tarde aprendendo linguagens de programação, desenvolvendo pequenos programas e sonhando em criar algo que mudasse o mundo. Quando o MIT me aceitou com uma bolsa substancial, pensei que, finalmente, veria orgulho nos olhos do meu pai. "Massachusetts é longe demais", disse ele. "Uma escola pública seria mais prática. Você poderia morar em casa e economizar dinheiro." Minha mãe, num raro momento de intervenção, sussurrou-me mais tarde: "Vá para o MIT, Samantha. Esta é a sua chance." Foi a primeira vez que percebi que ela poderia se arrepender de escolhas não feitas. Na noite anterior à minha partida para a faculdade, meu pai me pediu conselhos práticos. 4 anos para obter um diploma que pode não dar certo. "Você pode estar se preparando para uma decepção", alertou ele. "A bolha da tecnologia já estourou uma vez. Tenha um plano B." Assenti educadamente, já sabendo que não haveria plano B, pois não haveria fracasso. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesmo: eu teria um sucesso tão extraordinário que nem meu pai conseguiria diminuir. O MIT foi libertador. Pela primeira vez, eu estava cercado por pessoas que pensavam como eu, que viam a tecnologia não apenas como ferramentas, mas como soluções para problemas humanos. A cada pausa, quando eu voltava para casa, a distância entre o meu mundo e o da minha família aumentava. Meu pai me questionava sobre perspectivas de emprego, mas ignorava meu entusiasmo por projetos e inovações. "Que legal, mas quando isso vai virar uma carreira de verdade?", tornou-se sua resposta padrão. No penúltimo ano, minhas visitas em casa ficaram mais curtas e menos frequentes.
Telefonemas para minha mãe eram agendados para quando eu sabia que meu pai estaria no trabalho. Ethan havia seguido o caminho que papai preferia para o mercado financeiro e já estava sendo preparado para eventualmente assumir a seguradora da família, que papai havia herdado do meu avô. Mega estava no ensino médio, ainda tentando se adaptar às expectativas do papai. A ruptura definitiva veio no meu último ano, quando recusei uma oferta de emprego segura de uma grande empresa para dar continuidade à minha ideia de startup. O telefonema com meu pai durou menos de 5 minutos. Você está cometendo um erro enorme, disse ele. Talvez, respondi, mas será um erro meu. Não venha chorar quando você falhar, foram suas últimas palavras antes que a linha caísse. Não liguei. Aliás, não liguei mais por quase 2 anos. O primeiro ano após a formatura foi o mais difícil. Enquanto meus colegas se mudavam para apartamentos elegantes em São Francisco ou Seattle, eu dividia um apertado apartamento de 2 quartos em Cambridge com outros 3 aspirantes a empreendedores. Meu quarto era pouco maior que um armário, mas tinha espaço suficiente para uma escrivaninha onde eu passava até 16 horas por dia programando. Durante o dia, eu trabalhava como desenvolvedor júnior para uma empresa de tecnologia local, um emprego que pagava as contas, mas pouco contribuía para o desenvolvimento das minhas reais ambições. As noites e os fins de semana eram dedicados ao meu projeto de paixão: construir uma plataforma de comunicação mais segura que priorizasse a privacidade do usuário, algo que as gigantes da tecnologia ignoravam. 6 meses nessa rotina exaustiva, conheci Alicia Ramírez durante um hackathon corporativo. Enquanto todos os outros criavam recursos chamativos, Alicia e eu nos conectamos por causa da nossa preocupação em comum com as vulnerabilidades da privacidade digital. Ela tinha um MBA e experiência em marketing que complementavam perfeitamente minhas habilidades técnicas. O mundo não precisa de outra plataforma de mídia social, disse Alicia durante nossa primeira conversa real em um restaurante 24 horas às 2 da manhã. Ele precisa de uma comunicação digital em que as pessoas possam confiar. Ao amanhecer, o Secure Connect já havia nascido, pelo menos em guardanapos de papel cobertos com nossas anotações e diagramas frenéticos. Passamos os 3 meses seguintes desenvolvendo um protótipo, trabalhando em cada hora livre que tínhamos. Quando nos sentimos prontos, agendamos reuniões com investidores anjo. Nossa apresentação foi impecável, nosso protótipo funcional, nossa paixão inegável, e fomos rejeitados 7 vezes seguidas. Muito nicho, disse um investidor. Privacidade não vende produtos, disse outro. Voltem quando tiverem usuários, disse um terceiro, sem entender que precisávamos de financiamento para adquirir esses usuários. Depois da 7ª rejeição, encontrei Alicia chorando no carro. Talvez devêssemos desistir, disse ela, enxugando as lágrimas. Talvez eles estejam certos. Naquela noite, saquei quase todas as minhas economias, $11.500, e as transferi para nossa conta empresarial. Não precisamos delas, disse Alicia no dia seguinte. Vamos nos apoiar até provar que estão errados. Transferimos as operações para o apartamento da Alicia para cortar custos e nos alimentamos de ramen e café enquanto desenvolvíamos nossa plataforma. Lançamos uma versão beta com recursos mínimos, mas protocolos de segurança sólidos. Em termos de marketing, não podíamos arcar com campanhas tradicionais, então direcionamos nossa atenção para fóruns de tecnologia, grupos de defesa da privacidade e contatamos pessoalmente jornalistas de tecnologia especializados em segurança digital. Nosso primeiro avanço aconteceu quando um respeitado blogueiro de tecnologia com seguidores fiéis escreveu sobre nós: o Secure Connect representa o que as grandes empresas de tecnologia esqueceram, que as conversas privadas das pessoas devem permanecer privadas. O artigo atraiu nossos primeiros 5.000 usuários. O feedback deles nos ajudou a refinar a plataforma, e o boca a boca trouxe mais usuários. 6 meses após o lançamento, tínhamos 50.000 usuários e chamamos a atenção de uma pequena empresa de capital de risco especializada em startups de segurança. O investimento deles, $1,5 milhão por uma participação de 10%, foi como ganhar na loteria. Mudamos para um escritório de verdade, contratamos mais 2 desenvolvedores e aceleramos nossos planos de crescimento. Ao final do 2º ano, tínhamos 1,5 milhão de usuários e a reputação de plataforma de comunicação para pessoas que valorizam a privacidade. Grandes empresas começaram a usar o Secure Connect para suas comunicações internas. Jornalistas em regiões politicamente sensíveis o adotaram para proteger suas fontes.
Nosso modelo de receita era simples, o serviço básico era gratuito, mas recursos avançados e aplicativos empresariais exigiam taxas de assinatura. No terceiro ano, recusamos ofertas de aquisição de duas grandes empresas de tecnologia, ambas querendo incorporar nossos protocolos de segurança em suas plataformas existentes. Sabíamos que eles acabariam desmantelando o que nos tornava especiais. Não chegamos até aqui para vender a confiança dos nossos usuários, disse eu à nossa equipe, agora com 15 pessoas, depois de recusar uma oferta de 8 dígitos. No quinto ano, a Secure Connect já havia se tornado uma empresa importante em comunicações seguras, com mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. Nossa avaliação de mercado atingiu centenas de milhões, e éramos lucrativos, crescentes e ainda independentes. Então, a Datasphere, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, nos abordou com uma oferta diferente. Eles queriam adquirir a Secure Connect, mas prometeram total autonomia operacional e se comprometeram a manter nossos padrões de privacidade por contrato. Seus recursos nos ajudariam a escalar globalmente, preservando nossa missão principal. Após meses de negociação e due diligence, concordamos com a aquisição. $58 milhões, sendo $29 milhões para mim como acionista majoritário, $20 milhões para Alice e o restante distribuído entre nossos primeiros funcionários e investidores. O negócio foi fechado 3 semanas antes do Dia de Ação de Graças. Apesar da quantia que mudaria minha vida, agora na minha conta bancária, decidi não fazer nenhuma mudança drástica no meu estilo de vida imediatamente. Eu ainda morava no meu modesto apartamento, ainda dirigia meu Subaru de 5 anos e ainda não havia contado à minha família o tamanho do meu sucesso. Eles sabiam que eu tinha um emprego na área de tecnologia e que minha empresa estava indo bem, mas nada mais. Ao longo dos anos, o contato foi mínimo, ligações ocasionais com a mãe, raras trocas de mensagens com Megan e quase nada com o pai, exceto cumprimentos formais quando eu ligava para casa quando ele estava lá. Quando minha mãe ligou para me convidar para o jantar de ação de graças, sua voz carregava um tom incomum de insistência. Faz 3 anos que você não vem para casa passar o feriado, Samantha. Seu pai? Bem, ele está ficando mais velho. Todos nós estamos. A família deveria estar reunida no dia de ação de graças. Algo em seu tom me fez concordar. Talvez fosse hora de revisitar o passado, agora que eu estava seguro no meu presente. Talvez, pensei ingenuamente, as coisas fossem diferentes agora. Eu não tinha ideia de como as coisas se tornariam diferentes, mas não da maneira que eu esperava. A viagem até a casa de estilo colonial dos meus pais, no subúrbio de Connecticut, foi como viajar no tempo. Cada marco familiar me trouxe lembranças, algumas calorosas, muitas difíceis. Deixei meu Tesla em casa de propósito e aluguei um Honda Civic para a viagem, sem estar preparado para responder a perguntas sobre minha situação financeira. A casa estava exatamente como eu me lembrava, gramado imaculado, agora coberto de folhas caídas, guirlanda natalina na porta da frente e a mesma placa de boas-vindas and Wilsons em que minha mãe havia feito em uma oficina do bairro anos atrás. Fiquei sentado no carro por vários minutos, reunindo coragem antes de finalmente pegar minha mala de viagem e o vinho que havia trazido. Mamãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxando para um abraço apertado com cheiro de abóbora e o mesmo perfume que ela usará durante toda a minha infância. Você está aqui, ela sussurrou, me abraçando por um momento a mais do que o necessário. Você está maravilhosa, querida. Atrás dela, a casa fervilhava de atividade. Vozes vinham da cozinha e da sala de estar, mais vozes do que eu esperava. Convidei a família também, explicou mamãe, notando minha surpresa. Tio Frank e tia Diana, prima Gil e o marido dela e, claro, a família do Ethan. Até a Megan trouxe alguém especial este ano. Meu estômago se contraiu. Eu tinha me preparado para minha família mais próxima, não para uma plateia. Papai surgiu do escritório, mais velho do que eu me lembrava. Seu cabelo estava completamente grisalho e novas linhas de expressão marcavam seu rosto. Ele assentiu formalmente, estendendo a mão como se cumprimentasse um colega de trabalho. Samantha, você conseguiu. Apertei a mão dele, percebendo que voltamos a manter a mesma distância que havíamos estabelecido anos atrás. Oi, pai. Obrigada por me receber. Sua mãe está fazendo isso, respondeu ele com um sorrisinho que não chegou aos seus olhos. Ela está planejando esse reencontro há semanas.
Antes que o constrangimento se acalmasse, Megan irrompeu no saguão, sua energia instantaneamente iluminando o ambiente. Aos 26 anos, minha irmã havia se transformado em uma jovem confiante, não mais a adolescente quieta de que eu me lembrava. Sam, ela gritou, me abraçando. Não acredito que você está aqui. Venha conhecer o Tyler. Ele está na sala, provavelmente sendo interrogado pelo Ethan. Enquanto Megan me puxava para a sala, minha mãe nos chamou: Samantha, seu quarto está pronto lá em cima. Eu o deixei exatamente como você o deixou. A sala estava lotada de parentes que eu não via há anos. Tio Frank, irmão mais novo do papai, tinha perdido a maior parte do cabelo, mas nada da sua personalidade impetuosa. Ele apertou minha mão vigorosamente. A sobrinha pródiga voltou, ainda brincando com computadores na cidade grande. Antes que eu pudesse responder, tia Diana interrompeu: Frank, não comece. Deixe a menina respirar antes de começar o interrogatório. Ela me abraçou calorosamente. Ignore-o, Samantha. Estamos felizes por você estar aqui. A prima Gil me deu um abraço rápido enquanto o marido assentia educadamente. Reconheci o namorado da Megan, Tyler, das fotos que ela havia compartilhado, alto, de rosto gentil, com um sorriso genuíno ao apertar minha mão. Então veio o reencontro mais complicado. Ethan estava em pé junto à lareira, com a aparência de um consultor financeiro bem-sucedido, em seu suéter de cachemira e jeans de grife. Ao lado dele, sua esposa, Natalie, mantinha sua postura impecável. Seus 2 filhos, um menino e uma menina, com cerca de 8 e 6 anos, estavam sentados impecavelmente no sofá, em trajes combinando. Irmãzinha, disse Ethan com seu sorriso experiente. A misteriosa guru da tecnologia nos agracia com sua presença. Retribuiu o sorriso com a mesma insinceridade. Que bom ver você também, Ethan. Natalie me deu um beijo no ar perto da bochecha. Samantha, você parece confortável. Vai viajar muito hoje? Acabei de Boston, respondi, sabendo que ela estava querendo saber detalhes sobre minha vida. Boston é tão pitoresca comparada a Nova York, ela disse, mencionando seu apartamento em Manhattan pela primeira vez, entre muitas. Naquela noite, as crianças, Madison e Connor, ensaiaram cumprimentos que me fizeram pensar se eles tinham sido ensinados a se dirigir à tia, que estava ausente há tanto tempo. Fugi para a cozinha e me ofereci para ajudar a mamãe com os preparativos do jantar. Ela me designou para picar vegetais, uma tarefa seguramente distante de suas operações culinárias mais complexas. Ethan está indo muito bem, disse ela, verificando algo no forno. Ele foi nomeado consultor financeiro sênior em sua empresa. Eles compraram uma casa de veraneio nos Hamptons no verão passado. Assenti, concentrando-me em criar pedaços de cenoura perfeitamente uniformes. E a Megan está dando aula agora, na 2ª série. O Tyler está na administração educacional. Eles estão pensando em ficar noivos em breve. O subtexto era claro: meus irmãos estavam seguindo caminhos tradicionais e alcançando marcos esperados. E você, querida? Tem alguém especial na sua vida? No momento, não, respondi. O trabalho me mantém ocupada. Mamãe fez uma pausa, com a colher de pau na mão. Sobre isso, o que exatamente você está fazendo ultimamente? Seu pai mencionou algo sobre uma startup. Antes que eu pudesse formular uma resposta honesta, mas não reveladora, o tio Frank entrou na cozinha, indo direto para a geladeira e para a cerveja lá dentro. Grace, seu peru está com um cheiro incrível, como sempre, disse ele, abrindo uma lata. Então, baixando a voz, perguntou: e aí, o Harold mencionou alguma coisa sobre o negócio ultimamente? Estou tentando falar com ele sozinho. A expressão da mãe se contraiu quase imperceptivelmente. Frank, este é um feriado em família. Conversas de negócios podem esperar. Claro, claro, ele recuou, embora eu tenha percebido o olhar preocupado que ele lançou na direção do escritório para onde papai havia se refugiado. Quando o tio Frank saiu, ouvi trechos de conversas na sala de jantar, onde Natalie mandava os filhos arrumarem a mesa. A tia Samantha não tem filhos porque está focada na carreira, explicou ela, num tom que sugeria que se tratava de um alerta, e não de uma escolha válida. É por isso que é importante equilibrar as prioridades na vida. Agarrei a faca com mais força, concentrando-me no som rítmico do corte.
Mamãe tocou meu ombro delicadamente. Eles não querem dizer nada com isso, querida. Eles simplesmente não entendem o seu mundo. E eu não acho que eles queiram, respondi calmamente. Mais tarde, fui até o quintal tomar um ar fresco e encontrei Megan lá, também buscando refúgio. Já tem família demais? Ela brincou, me oferecendo um gole de sua garrafa escondida. Eu ri, aceitando a oferta de paz. É muita coisa para assimilar de uma vez. Tente morar perto de onde eu possa dirigir, ela suspirou. Jantares de domingo são obrigatórios, segundo o papai. Ele anda muito tenso ultimamente, mas ninguém fala o porquê. O que está acontecendo? Megan deu de ombros. Não faço ideia, mas tem algo errado com os negócios da família. Papai e Ethan têm tido reuniões a portas fechadas, e o tio Frank continua ligando em horários estranhos. Arquivei essa informação, curiosa, mas sem querer me intrometer mais. Ficamos em um silêncio confortável até a mamãe chamar todo mundo para o jantar. Enquanto entrávamos, Megan apertou minha mão. Estou muito feliz que você esteja aqui, Sam. Aconteça o que acontecer. Suas palavras soaram ameaçadoramente proféticas. Ao retornarmos à reunião familiar, a sala de jantar brilhava com as melhores porcelanas da mamãe e os candelabros de prata reservados para ocasiões especiais. A atmosfera dos pratos servidos, repletos de pratos tradicionais do Dia de Ação de Graças, peru dourado, molho de cranberry, recheio, purê de batatas e 3 acompanhamentos de vegetais diferentes, era vibrante, porque a mamãe nunca conseguia decidir qual era o mais popular. Papai sentou-se à cabeceira da mesa, mamãe na extremidade oposta. Ethan e sua família sentaram-se à direita do papai, a posição de honra, enquanto Megan, Tyler e eu ficamos à esquerda. Tio Frank, tia Diana e prima Jill, com o marido, ocuparam os assentos restantes. Antes de comermos, anunciou papai, vamos dar as mãos para agradecer. Relutantemente, peguei a mão da Megan de um lado e a palma úmida do tio Frank do outro. Quando papai começou sua oração anual de ação de graças, ele disse: Senhor, agradecemos por esta dádiva diante de nós e da família reunida para compartilhá-la. Somos gratos pelo que o Senhor tem proporcionado àqueles que trabalham diligentemente e apreciam o que têm, em vez de correr atrás do que desejam. Abençoe este alimento para nossos corpos e nos ajude a lembrar que o verdadeiro sucesso vem da estabilidade e da sabedoria, não do risco e da rebelião. Amém. As mensagens diretas não eram sutis. Percebi que Megan revirou os olhos enquanto todos repetiam amém e pegavam as travessas. Os primeiros 15 minutos transcorreram em relativa paz, com foco na distribuição de comida e nos elogios iniciais à comida da mamãe. Então, como se seguissem um roteiro invisível, a conversa se voltou para as conquistas de todos no último ano. O tio Frank começou cautelosamente. Os negócios têm sido desafiadores este ano, mas estamos superando a tempestade. A lista de clientes de design de interiores da Diana continua crescendo. Tia Diana sorriu modestamente. Só algumas indicações de clientes satisfeitos. A prima Gil mencionou uma promoção em seu escritório de contabilidade enquanto seu marido falava sobre expandir seu consultório odontológico. Quando a atenção se voltou para Ethan, ele se endireitou imperceptivelmente. Na verdade, temos uma notícia empolgante. A Baxter & Reynolds está me considerando para sócio no ano que vem. O pai sorriu com orgulho indisfarçável. Isso é fantástico, filho. O sócio mais jovem da história da empresa, potencial. Conexão segura, animou-se o tio Frank. Acho que li algo sobre isso recentemente. Fiquei um pouco tenso. A notícia da aquisição tinha saído em publicações de negócios, mas não na grande mídia. O que exatamente a sua empresa faz mesmo? Perguntou Ethan, com um leve tom de condescendência, sugerindo que, fosse lá o que fosse, não se comparava à consultoria financeira. Desenvolvemos tecnologia de comunicação segura, expliquei. Nossa plataforma protege a privacidade dos usuários e a segurança dos dados de pessoas físicas e jurídicas. Papai cortou o peru com precisão metódica. Parece instável. O setor de tecnologia é muito volátil. Na verdade, respondi calmamente, a segurança digital é uma das áreas mais estáveis e em crescimento no momento. Todas as empresas precisam dela, especialmente com o aumento das violações de dados. Papai emitiu um som de desdém. Até a próxima novidade aparecer.
Esse é o problema da tecnologia, sempre mudando, sem fundamento. Senti uma dor de cabeça de tensão familiar começando. A mudança impulsiona a inovação, pai. Não é algo a temer. Inovação? Repetiu a palavra como se tivesse um gosto amargo. Prefiro modelos de negócios comprovados que resistem ao teste do tempo. Como seguros, como consultoria financeira, apontou Ethan com a cabeça. A economia digital é o futuro, eu disse, tentando manter a voz calma. Ela não vai a lugar nenhum. Nem a necessidade de serviços tangíveis, retrucou meu pai. As pessoas sempre precisarão de seguro. Sempre precisarão de orientação financeira. O que acontece quando as pessoas decidem que não precisam de nenhum aplicativo que você criou? Não é um aplicativo. É uma plataforma de comunicação, corrigi. E temos mais de 30 milhões de usuários no mundo todo. Isso causou uma pausa momentânea na mesa. Ethan ergueu os olhos bruscamente do prato. 30 milhões de usuários, repetiu Megan, impressionada. Assenti, arrependendo-me imediatamente de compartilhar até mesmo esse pequeno detalhe. Usuários não são sinônimo de lucro, disse papai, com desdém. Quantos funcionários você tem? Qual é o seu modelo de receita? Harold, interrompeu a mãe, isso não é uma reunião de negócios. O tio Frank, porém, pareceu subitamente interessado. 30 milhões é significativo. Você está procurando investidores? Tenho pensado em diversificar. Papai lançou-lhe um olhar irritado antes de se virar para mim. O Frank não entende que o número de usuários é inflado o tempo todo na área de tecnologia. É tudo ilusão. Algo dentro de mim estalou. 5 anos de sucesso, provando que todos estavam errados, construindo algo significativo, e ele ainda não conseguia reconhecer. Nossos números são auditados e verificados, eu disse, com a voz mais fria agora. Recentemente, fechamos um acordo de aquisição significativo. A mesa ficou em silêncio novamente. Até Ethan pareceu pego de surpresa. Aquisição? Os olhos do pai se estreitaram. Você vendeu sua empresa? Encontrei seu olhar firmemente. Sim. Para Datasphere Technologies. O tio Frank quase engasgou com o vinho. Datasphere? A Datasphere? Eles são uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. É esse mesmo, confirmei, observando meu pai atentamente. Por quanto? Ethan perguntou sem rodeios, recebendo um olhar penetrante da esposa pela pergunta inapropriada. Hesitei, mas então decidi que uma verdade parcial era necessária. O suficiente para ficar confortável por um bom tempo. O rosto do pai ficou ligeiramente vermelho. Se essa aquisição realmente acontecesse? Sim, interrompi. Há 3 semanas. Então por que você está dirigindo um Honda alugado e não divulga esse suposto sucesso? Ele desafiou, elevando o tom de voz. Por que não ouvimos nada sobre isso antes? Porque meu sucesso não é impressionar os outros, respondi calmamente. E, francamente, você nunca demonstrou interesse na minha carreira antes. Não fale assim comigo, avisou papai. Se você teve algum sucesso, parabéns. Mas não entre na minha casa e comece a exagerar para parecer importante. Não estou exagerando, eu disse, sentindo décadas de rejeição se cristalizando naquele momento. Sério? Sua voz transbordava sarcasmo. Então por que não nos conta exatamente quanto foi essa aquisição significativa, já que você supostamente é tão bem-sucedido agora? A mesa ficou completamente silenciosa. A mãe parecia angustiada, Megan preocupada. Até Ethan parecia incomodado com o rumo da conversa. Não preciso provar nada para você, eu disse baixinho. Nunca precisei. Papai bateu a mão na mesa, fazendo os pratos chacoalharem. Esse sempre foi o seu problema, Samantha. Só conversa, nada de substância, vivendo em um mundo de fantasia tecnológica enquanto o resto da família constrói carreiras e vidas de verdade. Harold, exclamou a mãe, mas o pai estava em plena forma agora, com anos de desaprovação se acumulando. Você se afastou de todas as oportunidades que tentamos lhe dar. Recusou conselhos sólidos sobre carreira. Correu atrás de sonhos impossíveis em vez de construir algo sólido. E agora volta depois de anos sem se comunicar,
fazendo afirmações absurdas sobre um grande negócio. Levantei-me lentamente e coloquei o guardanapo ao lado do prato. Acho que devo ir. Sente-se, ordenou papai. Ainda não terminamos. Estou sim, respondi, surpreendentemente calma, apesar do coração acelerado. Obrigada pelo jantar, mãe. Estava delicioso. Papai também se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Se você sair por aquela porta, não se incomode em voltar até estar pronto para ser honesto com esta família. Olhei ao redor da mesa para a angústia da minha mãe, o apoio silencioso da Megan, o fascínio desconfortável do Ethan e a mistura de constrangimento e curiosidade nos rostos de todos. Para constar, eu disse baixinho, a aquisição foi por 58 milhões de dólares. Minha parte foi de 29 milhões. Mas você tem razão sobre uma coisa, pai. Eu deveria ter sido honesto muito antes. Honesto sobre o fato de que sua aprovação nunca viria, não importa o que eu conquistasse. Conexão segura, animou-se o tio Frank. Acho que li algo sobre isso recentemente. Fiquei um pouco tenso. A notícia da aquisição tinha saído em publicações de negócios, mas não na grande mídia. O que exatamente a sua empresa faz mesmo? Perguntou Ethan, com um leve tom de condescendência, sugerindo que, fosse lá o que fosse, não se comparava à consultoria financeira. Desenvolvemos tecnologia de comunicação segura, expliquei. Nossa plataforma protege a privacidade dos usuários e a segurança dos dados de pessoas físicas e jurídicas. Papai cortou o peru com precisão metódica. Parece instável. O setor de tecnologia é muito volátil. Na verdade, respondi calmamente, a segurança digital é uma das áreas mais estáveis e em crescimento no momento. Todas as empresas precisam dela, especialmente com o aumento das violações de dados. Papai emitiu um som de desdém. Até a próxima novidade aparecer. Esse é o problema da tecnologia, sempre mudando, sem fundamento. Senti uma dor de cabeça de tensão familiar começando. A mudança impulsiona a inovação, pai. Não é algo a temer. Inovação? Repetiu a palavra como se tivesse um gosto amargo. Prefiro modelos de negócios comprovados que resistem ao teste do tempo. Como seguros, como consultoria financeira, apontou Ethan com a cabeça. A economia digital é o futuro, eu disse, tentando manter a voz calma. Ela não vai a lugar nenhum. Nem a necessidade de serviços tangíveis, retrucou meu pai. As pessoas sempre precisarão de seguro. Sempre precisarão de orientação financeira. O que acontece quando as pessoas decidem que não precisam de nenhum aplicativo que você criou? Não é um aplicativo. É uma plataforma de comunicação, corrigi. E temos mais de 30 milhões de usuários no mundo todo. Isso causou uma pausa momentânea na mesa. Ethan ergueu os olhos bruscamente do prato. 30 milhões de usuários, repetiu Megan, impressionada. Assenti, arrependendo-me imediatamente de compartilhar até mesmo esse pequeno detalhe. Usuários não são sinônimo de lucro, disse papai, com desdém. Quantos funcionários você tem? Qual é o seu modelo de receita? Harold, interrompeu a mãe, isso não é uma reunião de negócios. O tio Frank, porém, pareceu subitamente interessado. 30 milhões é significativo. Você está procurando investidores? Tenho pensado em diversificar. Papai lançou-lhe um olhar irritado antes de se virar para mim. O Frank não entende que o número de usuários é inflado o tempo todo na área de tecnologia. É tudo ilusão. Algo dentro de mim estalou. 5 anos de sucesso, provando que todos estavam errados, construindo algo significativo, e ele ainda não conseguia reconhecer. Nossos números são auditados e verificados, eu disse, com a voz mais fria agora. Recentemente, fechamos um acordo de aquisição significativo. A mesa ficou em silêncio novamente. Até Ethan pareceu pego de surpresa. Aquisição? Os olhos do pai se estreitaram. Você vendeu sua empresa? Encontrei seu olhar firmemente. Sim. Para Datasphere Technologies. O tio Frank quase engasgou com o vinho. Datasphere? A Datasphere? Eles são uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. É esse mesmo, confirmei, observando meu pai atentamente. Por quanto?
Ethan perguntou sem rodeios, recebendo um olhar penetrante da esposa pela pergunta inapropriada. Hesitei, mas então decidi que uma verdade parcial era necessária. O suficiente para ficar confortável por um bom tempo. O rosto do pai ficou ligeiramente vermelho. Se essa aquisição realmente acontecesse? Sim, interrompi. Há 3 semanas. Então por que você está dirigindo um Honda alugado e não divulga esse suposto sucesso? Ele desafiou, elevando o tom de voz. Por que não ouvimos nada sobre isso antes? Porque meu sucesso não é impressionar os outros, respondi calmamente. E, francamente, você nunca demonstrou interesse na minha carreira antes. Não fale assim comigo, avisou o papai. Se você teve algum sucesso, parabéns. Mas não entre na minha casa e comece a exagerar para parecer importante. Não estou exagerando, eu disse, sentindo décadas de rejeição se cristalizando naquele momento. Sério? Sua voz transbordava sarcasmo. Então por que não nos conta exatamente quanto foi essa aquisição significativa, já que você supostamente é tão bem-sucedido agora? A mesa ficou completamente silenciosa. A mãe parecia angustiada, Megan preocupada. Até Ethan parecia incomodado com o rumo da conversa. Não preciso provar nada para você, eu disse baixinho. Nunca precisei. Papai bateu a mão na mesa, fazendo os pratos chacoalharem. Esse sempre foi o seu problema, Samantha. Só conversa, nada de substância, vivendo em um mundo de fantasia tecnológica enquanto o resto da família constrói carreiras e vidas de verdade. Harold, exclamou a mãe, mas o pai estava em plena forma agora, com anos de desaprovação se acumulando. Você se afastou de todas as oportunidades que tentamos lhe dar. Recusou conselhos sólidos sobre carreira. Correu atrás de sonhos impossíveis em vez de construir algo sólido. E agora volta depois de anos sem se comunicar, fazendo afirmações absurdas sobre um grande negócio. Levantei-me lentamente e coloquei o guardanapo ao lado do prato. Acho que devo ir. Sente-se, ordenou papai. Ainda não terminamos. Estou sim, respondi, surpreendentemente calma, apesar do coração acelerado. Obrigada pelo jantar, mãe. Estava delicioso. Papai também se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Se você sair por aquela porta, não se incomode em voltar até estar pronto para ser honesto com esta família. Olhei ao redor da mesa para a angústia da minha mãe, o apoio silencioso da Megan, o fascínio desconfortável do Ethan e a mistura de constrangimento e curiosidade nos rostos de todos. Para constar, eu disse baixinho, a aquisição foi por 58 milhões de dólares. Minha parte foi de 29 milhões. Mas você tem razão sobre uma coisa, pai. Eu deveria ter sido honesto muito antes. Honesto sobre o fato de que sua aprovação nunca viria, não importa o que eu conquistasse. O choque estampado em seu rosto quase valeu a humilhação pública. Isso é mentira, gaguejou ele. Você espera que a gente acredite. Não me importa mais no que você acredita, interrompi. Essa é a liberdade que vem com a aceitação final de que não preciso da sua validação. Saia, disse papai, com a voz perigosamente baixa. Saia da minha casa. Peguei minha bolsa no aparador. Adeus a todos. Feliz Dia de Ação de Graças. Ao sair, ouvi a explosão de vozes atrás de mim, perguntas, exclamações, minha mãe chamando meu nome. Mas não me virei. Pela primeira vez na vida, eu estava indo embora nos meus termos, não me esgueirando em derrota. O ar frio de novembro atingiu meu rosto quando fechei a porta da frente. E, apesar de tudo, me senti mais leve do que nunca. O caminho até o hotel foi um borrão. Minhas mãos tremiam no volante, a adrenalina ainda correndo pelo meu corpo. Eu nunca tinha falado com meu pai daquele jeito. Nunca tinha revelado tanto na frente de toda a família. A represa havia se rompido e não havia como voltar atrás. No hotel, desabei na cama, emocionalmente esgotada, mas estranhamente calma. Meu celular vibrou quase imediatamente. Megan, nossa, Sam, você está bem? Estou bem, respondi. Desculpe por estragar o jantar. Tá brincando? Esse foi o dia de ação de graças mais emocionante que já tivemos. Papai ainda está gaguejando. Ethan parece que engoliu um limão.
Tio Frank fica perguntando se alguém tem seu cartão de visita. Apesar de tudo, sorri. Então meu telefone tocou. Mãe. Hesitei antes de atender. Samantha, sua voz estava fraca de preocupação. Onde você está? No Marriott, no centro. Estou bem, mãe. Ela suspirou profundamente. Sinto muito pelo que aconteceu. Seu pai estava completamente fora de si. Está tudo bem. Está crescendo há anos. Era verdade? Ela perguntou hesitante. O que você disse sobre o dinheiro? Fechei os olhos. Sim. Cada palavra. Seguiu-se uma longa pausa. Eu nunca soube. Você nunca disse nada. Teria feito diferença para o papai? Outra pausa. Gostaria de pensar que sim, mas não sei. Ele sempre teve ideias tão fixas sobre sucesso. Depois de prometer ligar para ela no dia seguinte, encerrei ali. Na manhã seguinte, acordei com 47 novas notificações. A mais surpreendente foi uma mensagem do Ethan: acabei de ver a notícia. Parabéns. Isso é realmente impressionante. Vamos tomar um café antes de você voltar para Boston. Mamãe ligou mais 2 vezes. Megan enviou várias mensagens de apoio. E, entre as notificações, havia um e-mail do CEO da Wilson Insurance, a empresa do meu pai, agradecendo a Secure Connect pelo serviço e mencionando que estavam ansiosos para continuar o relacionamento comercial. Fiquei perplexo. Eu não sabia que a empresa do meu pai usava a nossa plataforma. Por curiosidade, entrei no nosso painel de clientes e procurei por Wilson Insurance. De fato, eles eram clientes há mais de 1 ano, usando nosso pacote de segurança empresarial para suas comunicações internas e proteção de dados de clientes. Com crescente desconfiança, verifiquei quem havia autorizado a conta e encontrei o nome de Ethan. Investigações posteriores revelaram que eles haviam se cadastrado logo após uma grande violação de dados em uma seguradora concorrente virar manchete. Eles estavam pagando preços exorbitantes pelo nosso pacote de segurança mais completo. Continuando a pesquisar em nosso banco de dados de clientes, encontrei mais conexões. A empresa de desenvolvimento imobiliário do tio Frank, em dificuldades, também era cliente. O escritório de contabilidade da prima Gil, até mesmo o escritório de advocacia do pai da Nathalie, todos se tornaram clientes nos últimos 18 meses. Eu ainda estava processando a informação quando Megan ligou. Você precisa saber o que está acontecendo, disse ela sem rodeios. O negócio do papai está com problemas. Já faz um tempo, pelo visto. Que tipo de problema? Problemas financeiros. O Ethan deixou escapar ontem à noite, depois que todos foram embora. O pai hipotecou a casa há 2 anos para manter a empresa funcionando. Depois, eles fizeram mais empréstimos para investir em algum empreendimento do Ethan que não deu certo. As peças começaram a se encaixar. Quão ruim está? Já é ruim o suficiente que o tio Frank esteja tentando convencer o papai a deixá-lo investir para se tornar sócio. Já é ruim o suficiente que eles estejam contando com o potencial bônus de sócio do Ethan para salvá-los. Pensei na conta empresarial que a Wilson Insurance tinha com a Secure Connect, $150 mil anuais para nosso pacote de serviço premium, o que na verdade era mais do que eles provavelmente precisavam para uma empresa do tamanho deles. Meu celular apitou com uma nova notificação por e-mail. Tio Frank, com o assunto, oportunidade de investimento empolgante. Não precisei abrir para adivinhar o conteúdo. Tem mais, continuou Megan. Esta manhã, depois que aquele artigo viralizou em nossos círculos familiares, papai parecia ter visto um fantasma. Ele ficava dizendo que devia haver algum engano, que esses valores de mercado da tecnologia já estão inflacionados de qualquer jeito. E Ethan, de repente seu maior fã, tem dito a todos que ouviram que sempre soube que você tinha potencial e como ele te orientou para a tecnologia desde o início. Não pude deixar de rir do absurdo. Ao longo do dia, as mensagens continuaram. Parabéns disfarçando pedidos de reuniões de atualização, tia Diana perguntando se eu precisaria de serviços de design de interiores para qualquer casa nova que você for comprar, prima Gil perguntando se eu precisava de um desconto familiar na preparação de impostos para sua nova situação financeira. À noite, chegou a mensagem mais reveladora, um e-mail formal de Ethan detalhando uma oportunidade de investimento inicial em uma nova divisão da Wilson Insurance com foco em transformação digital.
O plano de negócios anexo solicitava $2 milhões em troca de uma participação de 15%. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do fracasso de ontem, apenas uma proposta comercial como se nada tivesse acontecido. Encaminhei ao meu consultor financeiro com uma pergunta simples: vale a pena considerar? A resposta dela veio rápida: as finanças não batem. Dívida existente significativa não divulgada na proposta principal, mas enterrada nos apêndices. Não recomendaria. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando decidi verificar a conta pessoal dos meus pais no Secure Connect e descobri que eles tinham criado uma poucas horas depois de eu ter saído do jantar de ação de graças. Ethan, Natalie e o tio Frank também. De repente, toda a minha família ficou muito interessada na minha empresa de tecnologia instável. Recostei-me na cadeira do meu quarto de hotel, olhando para o teto. A família que havia desprezado minha carreira por anos agora não só usava minha plataforma, como também tentava lucrar ativamente com meu sucesso. O mesmo pai que me expulsara administrava seu negócio com base na tecnologia que eu ajudara a criar. A ironia era quase perfeita demais. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para o diretor de atendimento ao cliente da minha empresa: preciso discutir um tratamento especial para várias contas. Ligaremos amanhã de manhã. Não se tratava de vingança, mas definitivamente era hora de estabelecer alguns limites. Na manhã seguinte ao Dia de Ação de Graças, enquanto a maioria dos americanos lutava contra as multidões da Black Friday, sentei-me no meu quarto de hotel com o laptop aberto e uma nova sensação de propósito. Eu não estava mais com raiva, apenas com a mente lúcida sobre o que precisava acontecer a seguir. Primeiro, liguei para Alicia, minha sócia. Apesar do feriado, ela atendeu imediatamente. Vi que o seu drama familiar chegou à sua lista de contatos, disse ela em vez de alô. 3 mensagens de Wilsons diferentes chegaram ao e-mail da empresa durante a noite. É por isso mesmo que estou ligando, respondi, explicando a situação em detalhes. Alicia ouviu sem interromper e então disse simplesmente: o que você precisa de mim? Apoio ao que pode parecer uma atitude insignificante, mas que na verdade tem a ver com estabelecer limites. Você literalmente nunca fez nada mesquinho nos anos em que te conheço, disse ela. Qual é o plano? Descrevi minha estratégia: restringir temporariamente o acesso às contas comerciais da família Wilson, não bloqueá-las permanentemente, mas implementar uma revisão de serviço que pausaria o acesso por 72 horas. Era um protocolo que às vezes usávamos para contas que apresentavam padrões de atividade incomuns, perfeitamente justificável do ponto de vista comercial. Eles ainda terão acesso aos dados armazenados por meio do nosso portal de backup de emergência, mas com funcionalidade limitada, expliquei. Nada que realmente prejudique as operações comerciais deles, apenas inconveniente o suficiente para chamar a atenção deles. E as contas pessoais que acabaram de criar, o mesmo tratamento. Quero que entendam que estou ciente do interesse repentino deles na minha empresa. Alicia ficou em silêncio por um momento. Sabe, isso vai forçar um confronto. É esse o ponto, eu disse. Vamos ter essa conversa, mas desta vez nos meus termos. Após desligar, entrei em contato com o nosso diretor de atendimento ao cliente e com a equipe jurídica para garantir que tudo estivesse sendo feito conforme as regras. Ao meio-dia, a revisão do serviço estava em andamento, com notificações formais enviadas automaticamente a todas as contas afetadas, explicando a restrição temporária e fornecendo acesso ao portal de backup limitado. Então liguei para Mega e sugeri um almoço. Nos encontramos em um café tranquilo, longe do bairro dos nossos pais. Preciso entender exatamente o que está acontecendo com o negócio do papai, eu disse a ela depois de fazermos o pedido. O panorama geral, não apenas o que o Ethan deixou escapar. Mega mexeu o café pensativamente. Tudo começou há cerca de 3 anos. O maior cliente corporativo do meu pai levou o negócio para um concorrente, o que eliminou quase 30% da receita da empresa da noite para o dia. Por que ele não diversificou sua base de clientes? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Porque isso significaria admitir que seu modelo de negócios precisava ser atualizado, disse Megan com um olhar cúmplice. Em vez disso, ele tentou manter tudo como se nada tivesse mudado. Então, cerca de 2 anos atrás, Ethan convenceu a investir neste produto financeiro revolucionário que supostamente geraria retornos enormes. Deixe-me adivinhar, não aconteceu. Pior que isso.
Eles perderam quase tudo o que investiram, o que foi substancial. Meu pai teve que hipotecar a casa só para manter o negócio funcionando. Depois, eles pegaram empréstimos adicionais usando o negócio como garantia. Estremeci. E agora eles mal conseguem se manter à tona. O banco deu a eles até o final do ano para apresentarem uma melhora significativa, ou então eles vão exigir o pagamento do empréstimo. A mãe nem sabe o quão ruim a situação está. Ela acha que eles estão apenas passando por um problema temporário de fluxo de caixa. O pai culpa o Ethan pelo mau investimento? Megan balançou a cabeça. Essa é a parte maluca. Papai vê isso como forças de mercado além do controle deles, e não como um erro de julgamento fundamental. Mas se você tivesse sugerido a mesma coisa, papai nunca teria parado de te culpar. O duplo padrão era tão familiar que quase não doía mais. Tem mais uma coisa, disse Megan, hesitante. A saúde do papai não anda boa. O estresse está afetando ele. A mamãe está preocupada, mas você conhece o papai, ele se recusa. Isso me fez refletir. Independentemente dos limites que eu precisasse estabelecer, eu não queria adicionar estresse desnecessário a uma situação já difícil. E você? Perguntei. Como está lidando com tudo isso? Megan deu de ombros. Sou professora. Meu estilo de vida nunca dependeu do dinheiro da família. Tyler e eu vivemos dentro das nossas possibilidades. Ficaremos bem, independentemente do que acontecer com o negócio. Depois do almoço, voltei para o hotel e encontrei várias mensagens cada vez mais urgentes me aguardando. Ethan havia descoberto a restrição da conta e exigia uma resolução imediata. O tio Frank ligou 3 vezes. Até meu pai enviou um e-mail curto perguntando sobre a interrupção do serviço que afetava a Wilson Insurance. Em vez de responder individualmente, escrevi uma única mensagem para todos: estou ciente de que a avaliação do serviço está afetando suas contas. Gostaria de discutir este e outros assuntos pessoalmente. Estarei no restaurante Riverfront amanhã ao meio-dia. Esta será a única oportunidade de resolver a situação antes de retornar a Boston. Então, entrei em contato com minha consultora financeira e pedi que ela preparasse uma análise completa da situação financeira da Wilson Insurance com base nos dados fornecidos na proposta de investimento. Eu precisava saber exatamente com o que estava lidando antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, minha mãe ligou novamente. Seu pai está muito chateado com algo relacionado aos sistemas de computador do trabalho, disse ela, cautelosa. Ele mencionou sua empresa. Sim, há uma revisão temporária de serviço acontecendo, confirmei. Nada com que se preocupar, apenas o protocolo de segurança padrão. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso não é por causa do que aconteceu ontem, é? Não totalmente, respondi honestamente. Mas o momento nos dá uma oportunidade de esclarecer as coisas. Convidei o papai e o Ethan para nos encontrarmos amanhã para discutirmos tudo. Ele é orgulhoso, Samantha. Às vezes, orgulhoso demais. Eu sei, mãe, mas não se trata de puni-lo. Trata-se de estabelecer um novo relacionamento, baseado no respeito mútuo. Você pode passar na minha casa antes de sair da cidade? Gostaria de te ver sem todo esse drama. Prometi que faria isso e passei a noite me preparando para o que provavelmente seria a negociação mais importante da minha vida pessoal. No dia seguinte, cheguei ao restaurante Riverfront 30 minutos antes, escolhendo uma mesa reservada nos fundos. Vesti-me profissionalmente, mas sem ostentação, um blazer simples sobre blusa e calça social, meu traje profissional padrão. Queria ser levada a sério sem ostentar meu sucesso. Papai chegou primeiro, pontualmente, com o rosto cuidadosamente mascarado de neutralidade. Ethan chegou minutos depois, seguido pelo tio Frank, que parecia nervoso. Eu não tinha convidado Frank especificamente, mas não fiquei surpreso com sua presença. Obrigada por me receberem, comecei assim que se sentaram. Achei melhor abordar tudo de uma vez, começando pelo motivo pelo qual nossas contas comerciais estão restritas. Papai perguntou, com a voz firmemente controlada: isso faz parte? Reconheci, mas, primeiro, quero deixar uma coisa clara. Estou ciente da situação financeira da Wilson Seguros. Sei dos empréstimos, da hipoteca e do investimento fracassado. O rosto do pai corou enquanto Ethan desviava o olhar, constrangido.
Isso é assunto de empresa privada, disse o pai, rigidamente. Tornou-se meu negócio quando você começou a usar os serviços do Secure Connect, definitivamente, quando o Ita me enviou uma proposta de investimento, respondi calmamente. Uma proposta, aliás, que omitia informações cruciais sobre a dívida da sua empresa. O tio Frank olhou fixamente para Ethan, que teve a delicadeza de parecer envergonhado. Quanto às restrições de conta, continuei, elas são temporárias e serão suspensas até amanhã. Elas foram implementadas porque vários membros da minha família criaram contas pessoais imediatamente após saberem da minha situação financeira, seguidos por solicitações de investimento que pareciam oportunistas em vez de relacionais. Espere um minuto, papai começou, mas eu levantei a mão. Por favor, deixe-me terminar. Não estou aqui para constranger ninguém nem para usar o passado contra você. Estou aqui para estabelecer novos parâmetros para nossa família e nossos relacionamentos comerciais daqui para frente. Peguei 3 pastas que havia preparado e as deslizei sobre a mesa. Elas contêm os termos sob os quais estou disposto a ajudar com a situação financeira da Wilson Seguros. Não são negociáveis, mas acredito que são mais do que justos. A mão do meu pai tremia levemente enquanto ele abria a pasta. Observei seus olhos se arregalarem ao ler a primeira página. Este é um empréstimo estruturado com juros abaixo do mercado, confirmei, o suficiente para quitar sua dívida atual com juros altos e fornecer capital operacional por 18 meses. Não é necessária a participação acionária, mas há condições. A principal condição, como logo leriam, era aconselhamento familiar, pelo menos 6 sessões com todos nós presentes. Além disso, eu precisava de uma consultoria empresarial formal para modernizar as operações da Wilson Insurance, com meu pai e Ethan legalmente obrigados a implementar as mudanças recomendadas. Você quer controlar minha empresa? Perguntou papai, elevando um pouco a voz. Não, respondi com firmeza. Quero salvá-lo. Mas não vou investir em um negócio que se recusa a se adaptar, e não vou manter um relacionamento com familiares que não conseguem reconhecer seu comportamento passado. Ethan lia sua pasta com crescente descrença. Estes termos são inegociáveis, repeti. Estou oferecendo ajuda financeira, mas não sem antes abordar os problemas subjacentes que criaram esta situação, tanto na empresa quanto na nossa família. O tio Frank fechou a pasta. Você pensou bem nisso? Sim, confirmei. O empréstimo oferece condições excepcionais que você não encontrará em nenhum outro lugar. A consultoria empresarial será conduzida por especialistas renomados em modernização do setor de seguros, e o aconselhamento familiar é algo que deveríamos ter feito anos atrás. Papai ainda encarava os papéis, com uma expressão indecifrável. Você tem até o final da semana para decidir, eu disse, levantando-me. Se optar por não aceitar estes termos, é seu direito. As restrições da conta serão suspensas amanhã, independentemente da sua decisão. Mas esta é a única assistência financeira que estou disposto a oferecer, e somente sob estas condições. Enquanto eu pegava minha bolsa, papai finalmente falou: você mudou. Fiz uma pausa, olhando diretamente para ele. Eu cresci, pai. A questão é se o nosso relacionamento também pode crescer. Deixei-os ali, com os documentos em mãos, escolhas a fazer. Pela primeira vez na vida, eu estava definindo os termos do meu noivado com a minha família. Independentemente do que eles decidissem, eu saberia que tinha agido com integridade e com genuíno cuidado, e não com vingança. Percebi, enquanto caminhava para o ar fresco de novembro, que essa era a sensação mais poderosa que já havia experimentado. 3 dias depois, sentei-me a uma mesa de canto no El Amour, um restaurante francês sofisticado que havia inaugurado recentemente no centro da cidade. Eu havia escolhido o local com cuidado, um território neutro, mas sofisticado o suficiente para dar um tom de importância a esta reunião. Minha família entrou um por um. Mamãe primeiro, parecendo nervosa, mas determinada, com um vestido que eu nunca tinha visto antes. Depois, Megan e um Tyler solidário. Ethan chegou sem Natalie, um sinal promissor de que seria uma conversa familiar genuína, e não uma apresentação. Papai entrou por último, com uma expressão reservada, mas não hostil. Depois que se sentaram, um momento de silêncio constrangedor se instalou na mesa. Obrigada a todos por terem vindo, comecei. Agradeço a disposição de vocês em se reunirem assim. Papai pigarreou. Antes de começarmos, tenho algo a dizer.
Ele tirou um envelope do bolso do paletó e o colocou sobre a mesa. Estes são os documentos do empréstimo assinados, aceitando seus termos sem modificações. Assenti, mantendo a expressão neutra apesar da surpresa. Eu esperava resistência, tentativas de negociação ou recusa total, não aceitação imediata. Isso não é tudo, continuou papai, com a voz mais áspera do que o normal. Eu te devo um pedido de desculpas, Samantha. Um pedido significativo. A mesa ficou em silêncio. Em 32 anos, nunca ouvi meu pai se desculpar com ninguém. Eu estava errado sobre muitas coisas, disse-lhe lentamente. Errei sobre suas escolhas de carreira, sobre o que constitui sucesso e sobre como te tratei durante a maior parte da sua vida adulta. A mãe estendeu a mão para apertar a dele, encorajando-o. Não foi fácil ler aqueles termos do empréstimo, admitiu. Não porque não fossem justos, eram mais do que justos, mas porque me forçaram a confrontar o quão injusto fui com você. Engoli o nó inesperado na garganta. Obrigada por dizer isso. Fui criado acreditando que só havia um caminho para o sucesso, continuou papai. Meu pai me incutiu isso, e a mãe enxugou os olhos com o guardanapo. Eu deveria ter sido mais forte, Samantha. Eu deveria ter te apoiado mais abertamente, em vez de apenas em momentos de privacidade. Deixei o medo me guiar por tempo demais, medo de atrapalhar a família, medo de desafiar seu pai. Essa foi a minha falha. Somos todos responsáveis por nossas próprias ações, eu disse gentilmente. E agora todos temos a oportunidade de criar algo melhor. Nosso garçom chegou com o champanhe que eu havia encomendado, o que nos deu um momento para nos recompor enquanto as taças eram distribuídas. Gostaria de propor um brinde, disse papai, erguendo o copo. A minha filha Samantha, cujo sucesso não veio apesar da minha falta de apoio, mas porque ela teve a coragem de seguir seu próprio caminho. Estou muito orgulhoso de você. As palavras que esperei a vida inteira para ouvir. Depois de brindarmos e o momento de emoção ter passado, começamos a discutir questões práticas. As sessões de aconselhamento familiar começariam na semana seguinte. A consultoria empresarial da Wilson Insurance já estava agendada, com uma equipe de especialistas do setor pronta para ajudar a modernizar suas operações e segurança digital. Revisamos as recomendações preliminares, disse Ethan com uma nova humildade no tom. Elas fazem muito sentido. Deveríamos ter atualizado nossos sistemas anos atrás. Mudança não é fácil, reconheci, mas é necessária para o crescimento. À medida que o jantar avançava, delineamos planos adicionais. Eu criaria fundos de educação para os filhos de Ethan e quaisquer futuros netos da família. Mamãe compartilhou seu sonho, há muito reprimido, de abrir uma pequena livraria, que imediatamente me ofereci para ajudar a financiar. Até meu pai parecia energizado pela possibilidade de transformar o negócio da família em vez de apenas tentar salvá-lo. E você? Perguntou a mãe durante a sobremesa. Vai ficar em Boston ou vai se mudar para algum lugar novo agora? Estou considerando minhas opções, respondi. A aquisição incluiu um contrato de consultoria de 2 anos com a Datasphere, mas depois disso, talvez eu queira começar algo novo. Seja qual for a sua decisão, disse papai, espero que você nos mantenha informados desta vez. Gostaria de saber o que está acontecendo na sua vida, mesmo que eu nem sempre entenda os detalhes técnicos. Eu também gostaria disso, eu disse, falando sério. 6 meses depois, as mudanças em nossa família foram notáveis. As sessões semanais de terapia foram difíceis, mas transformadoras, trazendo à tona décadas de expectativas, decepções e mal-entendidos não verbalizados. Aprendemos a nos comunicar mais abertamente, a expressar gratidão com mais liberdade e a respeitar nossos diferentes caminhos. A Wilson Insurance prosperava com seu novo modelo de negócios, com sistemas atualizados e uma base de clientes crescente. Meu pai acolheu as mudanças com entusiasmo surpreendente ao ver os resultados positivos. Ethan amadureceu, encontrando maior satisfação em construir algo sustentável do que em perseguir símbolos de status. A livraria da minha mãe era pequena, mas charmosa, e já se tornará uma atração do bairro. Ela irradiava uma confiança renovada que eu nunca tinha visto na minha infância. Quanto a mim, mantive meu estilo de vida modesto, mas me permiti alguns luxos significativos, uma cabana à beira do lago onde eu poderia trabalhar remotamente cercada pela natureza, doações para programas de educação tecnológica para meninas carentes e a liberdade de explorar novas ideias sem pressão financeira.
A família que se reuniu para o dia de ação de graças seguinte tinha pouca semelhança com aquela que havia se desfeito no ano anterior. Rimos com mais facilidade, ouvimos com mais atenção e nos apoiamos mutuamente com mais sinceridade. Depois do jantar, meu pai me puxou de lado enquanto todos os outros iam para a sala tomar café. Tenho pensado muito sobre legado ultimamente, disse ele. Durante a maior parte da minha vida, pensei que se tratasse de manter tradições, seguir caminhos estabelecidos. Agora percebo que se trata de crescimento, de ter a sabedoria para reconhecer quando a mudança é necessária e a coragem para aceitá-la. Essa é uma percepção muito profunda, eu disse, sorrindo. Tive um professor profundo, respondeu ele, passando o braço em volta dos meus ombros numa rara demonstração de afeto. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando tinha todos os motivos para isso. Ao nos juntarmos aos outros, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde aquele desastroso dia de ação de graças, um ano antes. O dinheiro não me mudará. Simplesmente revelar a verdadeira natureza dos meus relacionamentos e me der a alavanca para transformá-los. A maior riqueza que conquistei não estava na minha conta bancária. Estava em finalmente ter uma família que me via como eu realmente era e me valorizava não pelo que eu podia oferecer, mas simplesmente por eu ser deles. Então essa é a minha história, desde ser expulso do jantar de ação de graças até reconstruir minha família com base em respeito e amor genuínos. Não usei meu sucesso para puni-los. Usei-o como uma ferramenta para curar o que estava quebrado há muito tempo. E você? Já teve que enfrentar um familiar que não acreditava em você? Como lidou com isso? Conte-me nos comentários abaixo. E se você encontrou algo valioso na minha história, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais jornadas de transformação e crescimento. Lembre-se, às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com aqueles que mais amamos, mas, muitas vezes, eles também são os mais necessários. Obrigado por ouvir. Que a jornada da sua família leve à cura, não apenas ao sucesso.